Com quase 40 anos de cinema, o diretor Silvio Tendler ficou conhecido por documentar grandes figuras nacionais como Juscelino Kubitschek e João Goulart e usar seus filmes como forma de combate à ditadura. Algumas dessas produções são inclusive exibidas aqui, no Curta. A gente conversou com o Silvio sobre toda essa trajetória de resistência, história e, é claro, de cinema. Declaro promulgada o documento da liberdade. É Jango, é o Jango Goulart. Que Glauber chorava a dor que nós devíamos chorar, a dor de todos os brasileiros. Meu nome é Silvio Tendler, sou professor de cinema na PUC do Rio de Janeiro há 36 anos. Sou cineasta há mais tempo, sou cineasta desde 1968. Meu primeiro longa-metragem solo de 1980, Os Anos JK, depois eu fiz o Jango. Tenho mais de 60 filmes e muitos deles são programados no canal Curta, para alegria minha. Vamos passear nas veredas no alto, meu amor. Há uma cordilheira sob o asfalto. Quando eu comecei a fazer cinema, nos anos 60 e depois, sobretudo, JK e Jango, que são meus primeiros grandes filmes solos dos anos 70, foi muito difícil, porque a gente vivia uma ditadura militar, os arquivos não estavam organizados, os acervos não existiam, e eu tive que montar como quem monta um quebra-cabeça, né? Que, aliás, é uma coisa que eu faço até hoje. Meus filmes são verdadeiros quebra-cabeças, pecinha por pecinha, pedacinho por pedacinho, e dá sentido aquilo ali. Mas hoje em dia é um pouco mais fácil, existem mais arquivos, existem mais fontes, as tecnologias são muito mais modernas, são muito mais fáceis de você trabalhar. A questão hoje é dar asas à imaginação. Sim, quer dizer, o filme é isso aí, mas é pra ver e ouvir, não dá pra contar porque não tem o que contar. Cinema é pra ver e é pra ouvir. Eu digo geralmente, primeiro, que eu não escolho os filmes. Os filmes me escolhem, né? Por várias razões, se eu fosse descrever cada um, como ele foi produzido, como nasceu a ideia, você vai ver que eu fui escolhido pelos personagens. Juscelino me chamou, eu vou morrer de saudade, mas vou. Juscelino me chamou. E eu confesso a você que geralmente eu aprendo muito mais com os filmes do que eu ensino. Para mim, o documentário é minha viagem, é minha vida, é a forma que eu tenho de interferir na vida, de participar da sociedade, discutindo questões que interessam a todos. Minha geração é a geração que viveu muito a política, e fazer cinema documentário é uma forma de fazer política e cinema ao mesmo tempo. Memoria es un espacio de lucha política y tenemos que conocer la memoria que se quiere ocultar. Platão escreveu tratados cheios de personagens e Nietzsche é considerado por muitos antes poeta do que filósofo. O crítico literário Marcelo Bax conversou com a gente sobre as fronteiras entre literatura e filosofia. Filosofia e literatura sempre tiveram fronteiras relativamente difusas. Há muitos escritores que se caracterizam por escrever filosoficamente. Isso em tal medida que eu chego a dizer que a maior obra filosófica do século XX é um romance, e é O Homem Sem Qualidades, do Roberto Musil. Assim como vários filósofos têm características eminentemente literárias nos textos deles. Nietzsche talvez seja considerado quase mais um grande poeta na Alemanha do que um filósofo em sentido estrito. Apesar de serem caracterizadas como obras filosóficas,
As obras do Platão podem ser lidas como obras literárias ou obras teatrais, se a gente quiser. E várias outras obras que são tidas como literárias, posteriores, têm um fundo filosófico absolutamente profundo. A Montanha Mágica, do Thomas Mann, é uma delas. O Estrangeiro, do Camus, como centro do existencialismo. A Náusea, do Sartre. Elas são quase veículos com enredo que se propõem a discutir questões filosóficas fundamentais. É quase como se, nesse momento, a literatura mostrasse ser a filosofia que sabe dançar, a filosofia que tem um caráter lúdico um pouco mais visível, mas mesmo assim discute teses filosóficas absolutamente fundamentais. Então essas fronteiras sempre foram muito difusas. A literatura foi ancestralmente um grande veículo de filosofia, e quando ela atinge a profundidade mais absoluta, a filosofia inclusive se debruça sobre ela, percebendo que a literatura é um discurso artístico e, portanto, um discurso em primeira mão. Então ela se ocupa da literatura para tentar explicar melhor o mundo. É o que acontece com obras definitivas como Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, por exemplo. Uma obra que cadastra de maneira tão definitiva aquilo que é a passagem do século XIX para o século XX, mensura sentimentos com uma nitidez e com um detalhismo tão absolutamente grandiosos que a filosofia percebe que ele compreende o sentido da vida, ou compreende o funcionamento da vida, aquilo que se passa numa alma humana, aquilo que se passa no mundo lá fora, de um jeito absolutamente perfeito. Na primeira montagem da companhia franco-brasileira Dos a Deux, estavam em palco apenas seus dois criadores, André Curti e Arthur Luanda Ribeiro. Hoje, 18 anos depois, a dupla retoma essa empreitada em duo com seu novo espetáculo, Gritos. Toda a temática desse espetáculo, ele também foi se desenvolvendo de uma maneira, foi pegando um caminho diferente, né? As marionetes a gente cortou em pedaços, a gente ficou trabalhando com os membros, cabeça, perna, mão. E eu acho que o tema também foi se desenvolvendo por uma outra coisa. Eu acho que o amor, ele virou mais uma coisa da falta do amor, né? Essas pessoas desesperadas em busca do amor, do reconhecimento. Pela primeira vez a gente não fez um espetáculo que é uma história com começo, meio e fim, que a gente adora a dramaturgia de contar histórias. Nesse a gente resolveu criar, que a gente chama de poemas gestuais. Poemas que viraram gritos. No primeiro grito, a gente está falando de homofobia, a gente está falando da rejeição. O segundo grito, ele já é um muro. A gente partiu do princípio do muro, o muro que divide, né, a sociedade, o muro que divide as pessoas, ou o muro que é real, que não é real, mas enfim, um impedimento de se relacionar. E a gente acabou indo para uma coisa bem metafórica, um corpo de um lado e a cabeça de outro. É uma dança, é um poema que é curto, mas que tem a tristeza desse corpo. E o terceiro, a gente vai para um lado mais... Ele, dramaturgicamente, ele tem uma narração mais clara, e ele conta a história de uma mulher no Oriente Médio que vive uma história de amor, que tem um filho e que, na verdade, a guerra impede ela de sobreviver com esse filho ou de simplesmente viver. É a primeira vez que eu e o André a gente cria um espetáculo estando em cena. Que até então a gente só criou A Ausência com Luiz Melo, que foi criado também na nossa sede, mas éramos somente diretores. Então a nossa estreia, vamos dizer, nos palcos brasileiros, né, com um trabalho nosso, que até então a gente criou todos os espetáculos em Paris. E esse trabalho é bem singular para a gente, porque a gente vinha há muito tempo já trabalhando
sobre formas animadas, manipulação de objetos, né? A gente já sabia manipular, né, bonecos de forma humana inteiros, a gente já tinha feito isso em outros espetáculos. Não nos interessava continuar trabalhando sobre isso. Então a gente trabalhou a fragmentação desses bonecos. E aí se partiu para um outro trabalho de pesquisa nosso, que é a unificação entre partes de corpo de bonecos com o nosso próprio corpo. E isso é muito novo no nosso trabalho, que é um trabalho de presença permanente. A gente tem uma coisa que tem que ser constante todos os dias. Não tem aquela coisa do ator, da energia que a gente tem, a virtuosidade que é da Deux à Deux de sempre, de um corpo muito plural em cena. Nesse trabalho ele está dentro de uma panela de pressão e essa energia é enviada para esses 3 poemas. E para encerrar a revista de hoje, um instigante teaser produzido por Maurício Farias e Andréa Beltrão sobre o novo espetáculo da atriz em parceria com o dramaturgo Amir Haddad. É uma remontagem da clássica tragédia grega Antígona. Não há posição que o homem atinja em sua vida mortal que se deva invejar ou lastimar. Não se diga que um homem é isso, ou que não foi aquilo, que é perverso ou bom, sábio ou estulto, antes que a morte chegue e com ela o balanço final de toda uma vida, porque a fortuna eleva, mas a fortuna humilha, dia a dia, faz felizes e infelizes, hora a hora. Todos sabem que és tu o culpado da doença que ataca o nosso estado. Os oratórios dos lares e os altares dos templos foram maculados um e todos por pássaros e cães que devoraram pedaços da carcaça do filho de Édipo. Os deuses não estão aceitando as nossas orações e os nossos sacrifícios. Nenhuma ave do céu solta um grito feliz de bom augúrio desde que provaram a gordura de um defunto. A hora do erro chega a todo ser humano, mas quem logo a percebe e se corrige é menos tolo, é menos infeliz, tem menos culpa. Não apunhala quem já não tem vida. Perdoa o morto. Por estas regras simples, eis o que disponho sobre os filhos de Édipo. Etéocles, que morreu defendendo a cidade, deverá ser sepultado com todas as pompas militares dedicadas ao culto dos heróis. Mas seu irmão Polinices, amigo do inimigo que nos atacava, Polinices, que voltou do exílio jurando destruir a ferro e fogo a terra onde nascera, esse ficará como os que lutavam a seu lado, cara ao sol, sem sepultura. Ninguém poderá enterrá-lo, velar-lhe o corpo, chorar por ele e prestar-lhe, enfim, qualquer atenção póstuma. Que fique exposto à voracidade dos cães e dos abutres, se é que esses quererão se alimentar em sua carcaça odienta. A tua lei não é a lei dos deuses, apenas o capricho ocasional de um homem. Eu não acredito que a tua proclamação tenha tal força que possa substituir as leis não escritas dos costumes e os estatutos infalíveis dos deuses. Porque essas não são leis de hoje, nem de ontem, mas de todos os tempos. Ninguém sabe quando apareceram. Eu não iria arriscar o castigo dos deuses para satisfazer o orgulho de um pobre rei. Eu sei que eu vou morrer. Não vou. Mesmo sem o teu decreto. Se morrer antes do tempo, eu aceito isso como uma vantagem. Porque quando se vive como eu, em meio a tantas adversidades, a morte prematura pode ser um grande prêmio. Morrer mais cedo não é uma amargura. Amargura seria deixar abandonado o corpo de um irmão.